Olá, gente. Vamos aqui no nosso painel de transformação, que é um tema que provoca muito e tira a gente um pouco da cadeira, porque a gente fala em transformação, né? Que é mais ou menos o que estou passei aqui não só nas empresas, né? Na junção de com a NBS, com todos os processos que tivemos, mas aqui no SEMP, quando você senta naquela cadeira de vice-presidente, aí começamos a fazer um processo de transformação, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se transformar. Significa, não é a minha ideia, que se eu pensar que a transformação será aquilo que eu quero, você vai ser muito frustrado na vida, né? Porque a transformação não é aquilo que eu quero, mas se é sim aquilo que nós queremos. Então, esse é o maior desafio, e para que nós queremos, nós temos que ouvir, temos que escutar, que é diferente ouvir e escutar, atenção, e distribuir relações entre nós, do conhecimento, das emoções, e descobrir como que a gente consegue transformar, que é a grande dificuldade para fazer a transformação. Antes de entrar aqui e deixar as palavras para quem entende do assunto, eu quero ver com vocês. Vocês viram que o Márcio Collage, que é um dos nossos convidados, ele está num problema de avião, deve chegar, mas vai chegar 13h, então nós vamos tocar a vida aqui com ele, porque a ideia desse painel era trazer uma visão dos anunciantes, no caso dele, no Vulcabras, de uma visão dos veículos de comunicação e de uma agência de publicidade. E é assim que nós pegamos o tema aí, e principalmente trazer desse Brasilzão, que é trazer a regionalidade. Então, eu queria só introduzir isso e deixar a palavra para você. Vamos fazer uns 5 minutos cada um, para a gente falar do nosso tema aqui, que conversamos na preparação desse painel. Legal. Bom, boa tarde já, acho que já passou do meio-dia. Obrigado pelo convite, obrigado ao SEMP, obrigado a Regina, ao Luiz Lara, ao Dodô. Enfim, muito legal estar aqui, no meu caso, de volta ao mercado, né? Durante muito tempo participei do mercado de publicidade como agência, tive uma experiência interessante em educação e agora voltando ao SBT aqui do outro lado, né? E eu acho que o assunto de transformação digital, ele é fundamental, né? Hoje em dia, enfim, o Felipe até perguntou da imagem do Papa, né? Eu acho que isso daqui é um dos reflexos da tecnologia do momento, né? Inteligência artificial, enfim, na vida de todo mundo. Mas quando a gente pensa em transformação e inovação, a gente tem que, como você falou, a gente tem que olhar primeiro para o usuário, para o cliente, né? Como para a pessoa, como ela está usando e como a mudança da tecnologia impacta na vida e nos hábitos de consumo, nos hábitos das pessoas. E isso, na sequência, ela impacta a necessidade de novos serviços, produtos, impacta o mercado em si, né? Como os players, os incumbentes, os novos, as startups, etc., como eles oferecem serviços e como a nova competição se dá, né? Eu acho que um exemplo interessante, isso acontece ao longo do tempo, né? E demora um pouco. Um exemplo interessante é quando surgiu o automóvel, né? No começo do século passado, teve um impacto muito grande, né? No transporte, obviamente, mas o impacto maior ele aconteceu na vida das pessoas, que as pessoas agora poderiam morar mais longe de onde elas trabalhavam, né? Então, surgiu os subúrbios americanos, em consequência, teve um impacto importante também no varejo, né? E o Walmart, inclusive, surgiu, né? Hoje é a maior empresa em termos de vendas do mundo, surgiu a partir daí. Olhando para o nosso mercado, né? As mudanças dos últimos anos, principalmente aquela que começou com a internet, no começo do século, né, até um pouquinho antes. Depois, mobile, que foi um impacto ainda maior, e a questão da tecnologia na nuvem também, que possibilitou vários serviços diferentes em várias indústrias. E no caso do entretenimento, do jornalismo, da mídia, teve um impacto muito grande também, principalmente, eu acho que no decoupling, né, da produção de conteúdo e da distribuição, que durante muito tempo foi uma coisa que andava junta.
E isso trouxe mudanças importantes para a indústria e oportunidades e desafios, né? Hoje, né, como foi falado também, as pessoas consomem conteúdo de formas muito diferentes, em plataformas diferentes, momentos diferentes. O advento do celular, do smartphone, aumentou muito a quantidade de tempo que as pessoas usam. Mas a TV continua, né, sendo, no Brasil principalmente, a TV aberta, o meio que mais impacta pessoas, né? E a gente, como produtor de conteúdo, como distribuidor de conteúdo também, a gente tem que olhar para essa mudança do consumo de conteúdo e do interesse das pessoas e oferecer para eles o melhor conteúdo na melhor forma possível, no melhor device ou no melhor plataforma possível. Então, a gente tem esse olhar que, no fim do dia, né, a gente, quando muda muita coisa, você tem que observar o que continua igual, né? E o que continua igual é o valor do conteúdo, o valor da informação, né? E o que mudou foi a forma de consumir isso. E a gente, como uma empresa de conteúdo, de mídia, precisa estar atento para poder continuar oferecendo os melhores serviços, os melhores produtos para o nosso consumidor, né, para o nosso espectador ou usuário, e também para o mercado publicitário, que é o outro lado do nosso mercado. Então, resumindo, também para não tomar tempo demais, o impacto da tecnologia muda o hábito de consumo, que muda o mercado e que traz novos desafios e oportunidades, que eu acho que a gente vai falar um pouco mais ao longo do debate aqui. Isso mesmo. E você, né, traz o que de Recife? Uma experiência legal. Trouxe bolo de rolo. De rolo, isso é bom. Mas, gente, primeiro, o privilégio de estar aqui, tendo essa oportunidade de conversar com vocês. Quando o Dudu e a Regina fez o convite, eu pensei assim, tipo, putz, tenho nem roupa. Aí eu botei essa camisa, né, porque esse evento é menos do mesmo. O Felipe botou um terno, o Felipe da UMAP botou um terno, eu tive que botar essa camisa aqui. Mas esse evento é disso, é de desconforto, é de desafio, é de crescimento. Então, primeiro é agradecer por estar aqui e tentar trazer um pouco dessa visão de um outro eixo, de um outro polo de comunicação, de um outro polo de inovação nesse continente chamado Brasil, que é o que vem rolando um pouco lá no Nordeste em termos de comunicação, desafios de marcas que tentam se regionalizar, o desafio de marcas regionais quando tentam se nacionalizar. Então, é um pouco sobre isso, Dudu. Você comanda, a gente tenta responder aqui. Mas o que eu queria ver com vocês, que eu acho que o que a gente está pensando assim, a transformação ela não é na caneta. Você não escreve a transformação, você não tangibiliza dizendo, olha, transformação, eu quero isso, e põe no PowerPoint e todo mundo vai seguir. Não, porque nós temos pessoas que têm visões diferentes das coisas e das vidas, das relações e tal, e tem a cultura, né? Quer dizer, a cultura que é a cultura pessoal, cultura que eu vou adquirindo ao longo do tempo, e a cultura da própria empresa. A empresa tem uma cultura estabelecida pelos anos que ela trabalhou, só que as pessoas mudam, as pessoas ficam, as pessoas vão e voltam e tudo mais, né? Como você lida com a transformação, mas olhando as pessoas, né? Quer dizer, o que é a prioridade? O que vem primeiro? Porque você não faz uma transformação de uma hora para outra, você vai ter que ter as prioridades. Assim, qual o caminho, vamos dizer assim, para que isso ocorra de forma consensuada? Não digo, mas que vá sempre produzindo efeito para realmente ter a transformação. Acho que aqui tem um ponto que, quando a gente fala o desafio da transformação, eu acho que para você conviver com a transformação, primeiro você tem que se transformar. Então, a gente tem que viver no eterno estado always beta, assim, tipo, sabe, reaprendendo, ouvindo, se permitindo, experimentando, se provocando. Então, acho que a primeira estrutura de pensamento, quando você fala de transformação, é você estar aberto a se transformar. Sabe? E isso não tem a ver com degradar alguns valores que você tem, mas você está aberto para outros. A gente se prende demais ao que ficou consolidado nas nossas experiências.
ao que já vivemos. Mas a gente também tem que se provocar e estar muito aberto para um ambiente novo, para novas perguntas. A gente é uma indústria de respostas, né? Tipo, como é que eu faço para atingir esse consumidor? Como é que eu faço para conectar a minha marca com esse cliente? Mas, para a gente responder isso, a gente tem que se permitir as novas perguntas. E a gente vive uma era de novas perguntas, de multiplataformas. Eu acho que o Luiz Lara falou da economia da atenção. E é isso mesmo, a gente vive um período da economia da atenção e abundância de dispersão. É muita informação, muito fragmentada, girando muito rápido. Fazendo analogia aqui, não sei se vocês lembram, sabe o disco de Newton, que ele bota um monte de coisinha ali, tudo? Imagina que aquilo ali é um monte de mensagem de marcas, um monte de conteúdo que está ali no SBT, um monte de coisa que está no Google, e, de repente, o consumidor gira aquilo. Aí aquele disco está girando bem rápido, cheio de cor. Sabe o que acontece quando ele gira rápido? Dá branco. Dá branco. E é isso que está acontecendo. Está dando branco nessa relação tão intensa, tão rápida, tão fragmentada de criar conexão com pessoas. E aí a gente tem que ter um cuidado. E aí o desafio da gente é maior. E aí a gente tem que se permitir a transformar, se transformar, olhar para o novo, mas olhar para algumas essências. Se fala muito de comunicação de massa, né? Comunicação de massa e comunicação nichada. A gente vive nesse eterno desafio sobre isso. Cara, eu vou trazendo um termo muito nosso de lá. Comunicação de massa é comunicação massa. Se ela é massa, vai funcionar na TV e vai funcionar no TikTok, sabe? Então, a gente tem que se preocupar muito mais com isso, com essa comunicação bacana, legal, conectada com as pessoas. Então, assim, eu acho que esse é um ponto. E um dos maiores desafios que a gente tem lá na agência, não só a gente, mas outras agências que trabalham com regionalização, buscando ajudar grandes marcas a conversar melhor com esse público local, um dos maiores desafios, uma das maiores alegrias da gente é o seguinte, é criar uma melhor conexão com o que é pensado aqui na Faria Lima, com uma cidadezinha chamada Abreu e Lima, sabe, lá do interior de Pernambuco. Para quem não conhece Abreu e Lima, entra aí, tem um tal de Recife Ordinário em Recife, e aí vocês vão botar Abreu e Lima. É a capital do meme no Brasil. Então, a gente tenta fazer isso, criar essa conexão do que é pensado aqui, eu não sei se é aqui atrás ou se é aqui, na Faria Lima, com o que acontece numa cidade intensa, pequena, chamada Abreu e Lima. Sabe? E isso é se transformar também. E bom. Eu acho, assim, como você falou, né, sobre pessoas. Sobre pessoas do outro lado, né, as relações, pelo menos por enquanto o AGI não tomar conta, sobre pessoas. Então, as pessoas que estão, né, no consumo do conteúdo, as pessoas que estão no mercado, nas agências, as pessoas que estão dentro da empresa. Então, é muito importante, como você colocou, levar em consideração a cultura, né? E eu acho que, como eu falei antes também, tem aquelas coisas que mudam sempre, como a tecnologia, como os hábitos, tem aquelas coisas que mudam pouco, né? E eu acho que é muito importante a gente focar nessas coisas que mudam pouco, como os valores, né, a estratégia, para elas serem o fio condutor do que a gente vai fazer. Mas, dado esse caminho que a gente enxerga, a gente precisa testar, né? Porque também uma forma de mudar, é muito difícil mudar a opinião da outra pessoa, né? A gente vê nos embates políticos, é quase impossível. Mas o caminho, talvez, é você mostrar resultados, né? Então, mesmo dentro da empresa, você começar a fazer coisas que vão entregando resultados, e aí as pessoas vão olhando e falam assim, é verdade, isso daqui funciona. E você vai construindo aos poucos, mas sempre com uma visão, né? Eu vi outro dia uma frase que eu achei ótima, que fala assim, a gente pode estar errado, mas a gente não pode estar confuso, né? Porque se você ficar confuso, você não se mexe, né? Então, eu acho que é muito sobre cultura, como você falou, né? Sobre pessoas, mas eu acho que é fundamental você ter um norte e você ir testando, mostrando resultados e construindo em cima. Legal. E você falou de uma coisa que queria, que é
você falou sobre dados, né? Porque quando você faz transformação, quando você olha para o mercado, você olha para as pessoas, etc., você tem que começar a ter pesquisas, dados e tal. E como é que é a utilização desses dados e dessas de pesquisas e tal, e da visão de que esses dados nos ajuda e ajuda também a gente partir para outros caminhos ou seguir no caminho correto, ou sei lá, correto, mas o caminho que você mostrou o resultado. Legal. Dados são fundamental, né? O Fischer está aqui, meu colega que cuida de dados lá no SBT, olhando para mim ver o que eu vou falar. Mas é fundamental você ter dados, né? Você ver como as pessoas estão respondendo àquilo que você está fazendo, né? Acompanhar isso constantemente. Mas uma coisa interessante que eu tive como bastante gente aqui no SXSW, né, lá em Austin, há algumas semanas, e lá estava ouvindo uma pessoa da NBC Universal falar, diretora de conteúdo, e ela falou assim que dados são muito importantes para você entender o que as pessoas estão olhando, como elas estão vendo, como elas estão se comportando, mas você ainda não viu nenhuma grande obra feita por dados, né? Então, os dados são importantes para informar, mas a decisão e o caminho deve ser feito pelas pessoas, né? Pelo menos até o ChatGPT provar a gente errado, a gente acredita bastante nisso. Mas, sem dúvida, principalmente quando você faz mudanças, né? Isso também é importante, você fazer os experimentos. A gente criou o Lab lá no SBT há bastante tempo, bem antes de eu chegar, mas que faz muitos testes, né? Porque é importante você também ir testando aos poucos para ver, quando você muda uma variável, como o outro lado responde. Porque se você muda tudo ao mesmo tempo, você não sabe o que impactou a mudança. Então, esses testes, essa visão e essa decisão baseada em dados, mas também com a capacidade humana, eu acho que isso é o que faz a diferença. Como vocês usam dados de pesquisa e principalmente em regional, né? Quer dizer, assim, o entendimento dessa regionalização e tudo mais, como é que funciona o ambiente regional? Sobre esse ponto, Dudu, acho que tem algumas coisas aí. Você tem que investir tanto em ferramentas, em plataformas para te alimentar de dados, mas você tem que investir em talentos que tenham capacidade de ler esses dados e transformar esses dados em ação. Até porque, se você fica muito... O dado ele é fundamental para ele te dar um direcionamento, para ele apontar um trend, para você entender melhor comportamentos. Mas a gente tem que ter cuidado para também não virar refém dele, porque senão todas as soluções vão ser iguais. Todas as soluções vão ser iguais. Ah, mas isso... Muitas vezes o dado ou a informação, se não lida com coragem, com atenção, ela vira uma zona de conforto para você ficar ali na mediocridade. Não está ali, sabe? Então, ele é uma base muito importante. Está todo mundo lendo isso, está todo mundo agindo com base em dados, tá? Mas você tem que se provocar, você tem que fazer essa leitura disso para transformar em elemento de comunicação e conexão. Então, ler o dado, e a gente vem fazendo muito investimento disso, tem muitas ferramentas hoje que ajudam, mas, além de ler o dado, é viver o dado. É, às vezes, sair da frente do computador, tirar a bundinha da cadeira, sabe? E ir lá para ver o que está acontecendo com as pessoas, para você entender e trazer um insight mais único, mais verdadeiro. Vou trazer aqui um exemplo para vocês que, para mim, foi muito transformador, você falando de transformação. Uma vez, a gente estava fazendo uma pesquisa etnográfica com a classe D. E aí eu entrei na casa de uma senhora chamada Dona Josefa. Aí passei o dia lá. Ela tinha 2 cachorros. Um parecia um pitbull, estava amarrado numa corda. Eu estava torando. Eu disse, se esse pode se soltar, eu estou ferrado aqui. Mas, enfim. Aí teve uma hora que eu fui para a cozinha dela e ela estava lavando. Ela tinha um balde, minha gente, aqui do lado. Era quase uma cisterna aquilo. Tá, gigante, cheio de água. E ela lavando os pratos, que a gente queria saber como era o comportamento daquilo. Aí eu olhei para ela... o lugar da pessoa, né? Aí eu perguntei, Dona Josefa, esse balde grande aqui é porque falta muita água na sua casa, é? Aí ela me respondeu, meu filho, aqui não falta água, aqui chega. Aqui chega. Eu quero saber onde é que eu ia achar essa resposta num dado se não tivesse ali. Isso muda completamente a percepção. Chega a me arrepio quando eu lembro dessa história, porque é uma lição de moral. Então, assim, ler o dado, é investir em dados, mas, sobretudo, investir em gente
investir em atitudes de leitura e vivência do dado. Exatamente. Você sabe que faço parte da George Washington University, dou aula lá em alguns seminários e a gente tem um estudo junto com Harvard que é o estudo da comunicação não falada. E assim, porque quando você faz a pesquisa, quando você fala com uma pessoa, essa pessoa tem todos nós temos aquilo que falamos que estamos fazendo agora, mas todo o movimento e toda a relação de comunicação, ela tem uma comunicação que 70%, 60%, que é um estudo, mas 60% da sua comunicação ela é não falada. Então, e essa vivência da comunicação não falada, ela é só vivida. Ela precisa ser, que é mais ou menos, vou fazer um paralelo para não estender muito, que é mais ou menos o que você faz com a interpretação dos dados. Que você precisa entender aquele dado, porque a comunicação que você está falando e eu estou falando, nem tudo aquilo que você fala, aquilo que eu entendo, e o que está por trás de tudo isso. Então, por trás de uma resposta, tem uma interpretação. E é essa interpretação que vai nos mover para fazer a transformação. Eu não sei se você trouxe você ia trazer um vídeo e tal, não, né? Não, a gente nem vai mostrar, mas assim, era porque um dos pontos que a gente ia tocar aqui é justamente sobre um olhar regional, sobre oportunidades regionais, né? A gente ia falar um pouco sobre isso, sobre comportamento e sobre o Brasil ser tão gigante. E aí, num olhar para o Nordeste, na verdade, era uma grande brincadeira, que é um vídeo, acho que quase todos vocês já devem ter visto. Se não viram, entra aí e vê, que é legal. Que é Sudestinos, né? Do Porta dos Fundos. E é um pouco isso. Que é dentro dessa pauta do desafio das marcas, mesmo com investimento em dados, mesmo com um monte de talento, como é que elas criam a melhor conversa, a melhor conexão com determinados mercados. E aí, um outro desafio que a gente sempre coloca e aí a gente vive muito isso, não é só o dado, é a vivência disso, de investimentos de grandes marcas na regionalização. Isso pode acontecer no Sul, vou falar particularmente do que acontece no Nordeste. Aí eu vou trazer um termo que o Écio colocou aqui no painel anterior, mas que a gente usa muito lá, que é marca turista. Sabe, marca turista? Vai lá brincar carnaval e, às vezes, vai lá brincar São João. E acha que criou conexão. Vê, todo mundo aqui que viaja, o que mais busca é o que é local, né? Eu que não vou para restaurante turista. Eu não vou fazer isso de turista. E, porra, tu, como marketing, bota a tua marca como turista, né? Do cacete. Arretado. Pô, vamos conversar mais? A gente está aqui falando de lugar de escuta. Vamos conversar mais com os mercados? Bora interagir mais? Bora traduzir melhor o que está sendo pensado aqui na Faria Lima com Abreu e Lima? Né? Então é isso. Não quer dizer que não é bom. É bom pra cacete. Carnaval é bom pra caramba. São João é incrível, vai começar agora. Caruaru vai fazer 65 dias de festa. Se depender da Pitu, que é cliente da gente, vai estar fazendo 85 anos, a gente vai botar mais 20 dias extras. Pitu é uma cachaça, para quem não conhece. Mas, assim, precisa dessa conversa para entender algumas oportunidades, inclusive para se transformar. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Alguém aqui já ouviu falar num negócio chamado Hack and Play? Quem viu, levanta a mão, por favor. Tá. Alguém aqui já ouviu falar no Carnaval do Recife? Legal, né? O Hack and Play é o Carnaval do Conhecimento. É um evento que, no ano passado, aconteceu em novembro, junto com o Porto Digital, que é, hoje, evento nativo brasileiro, o maior evento, o maior encontro de tecnologia, inovação e transformação. Só para vocês terem ideia, nesse ano, quer dizer, no ano passado, tiveram 40 mil pessoas inscritas para conviver com informações de tecnologia, informação e transformação. Isso acontece no centro do Recife, num bairro antigo, onde acontece o Carnaval. Foram mais de 700 atividades com vários convidados falando sobre transformação, falando sobre comportamento, falando sobre dados, falando sobre metaverso, falando da porra toda. Tá. E aqui, como eu também não sei um monte de coisa que acontece, aqui a gente encontra um monte de gente que toma decisões, que tenta criar conexão
de suas marcas, de suas empresas com esse público e nunca ouviu falar nesse evento. É sobre isso. É sobre olhar, é sobre vivência, é sobre oportunidade e criar conexão. Sabe? Legal, bacana. Muito bem, gente. Obrigado. Obrigado pela presença. Mais alguma coisa? Vocês querem concluir? Estamos encerrando. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.